Olá e bem-vindo de volta, você que descobriu a falsidade do culto mecânico e o Omnissaia o abandonou, e você descobriu no caos a verdadeira fonte de poder e ascensão para abandonar a fraqueza da carne e aceitar a certeza fria do metal através do caos. Bem, meus amigos, eu não vou tentar forçar essa voz de mecânico, não dá certo. Bem, hoje nós vamos falar aqui no canal um tema novo, um tema diferentão, um tema que muitos já pediram: as máquinas demoníacas. E um específico Demon Lord seria um demônio maior que não é, como é que eu vou te explicar? Não é submetido a nenhum dos 4 deuses do caos. Na verdade, pasmem, ele é independente. O que? Ele não é caos indivisível, ele é mais ele. Nós vamos falar aqui do mestre da Forja das Almas, o Vastor. Mas tenha paciência, porque antes de chegar lá, nós vamos falar da maravilha caótica que são as máquinas demoníacas, as Demon Engine. O que é isso? Primeiro, você mecânico puro de coração que faz sua reza pro espírito da sua máquina, desliga o vídeo. Eu não recomendo que você veja isso, porque isso vai corromper o seu coraçãozinho frio de metal. Mas, meus amigos que estão curiosos e querem saber, existem outros jeitos de criar maravilhas da destruição e da devastação, uma versão abominável e aberrante da descoberta e da... O que faz alguém pensar e criar algo? Uma necessidade? A necessidade é a mãe de todas as invenções? Sim, podemos dizer que sim. Mas tu inventa algo para te facilitar a vida, para melhorar a vida, ou para fazer algo de uma forma melhor. Quando algo é feito com energia caótica, o propósito disso é completamente mutado e vira apenas alimentar as forjas que queimam as almas dos mortos por essas coisas e viram uma arma de destruição e devastação, assim como é a natureza do caos. E isso são as Demon Engines, são máquinas que nós temos no nosso dia a dia. Ninguém pensa nas pobres máquinas, mas no 40.000 as máquinas têm uma espécie de espírito. Os mecânicos acreditam fielmente que as máquinas são como seres vivos e que elas têm uma alma, uma essência. E essa fé e crença dos mecânicos, aliás, é conhecimento público já no 40.000, meio que dá às entidades do outro lado uma certa liberdade. Se uma máquina possui um espírito pode ser corrompido e se transformar em uma criatura caótica, não é mesmo? Então, simples assim, quando uma máquina é corrompida pelo caos, ela vira uma máquina demoníaca. Tá, mas peraí. Se tu disser desse jeito, uma arma, digamos, uma arma de fogo que foi ali possuída e feito um ritual para criar tipo um demônio menor ali e dar tipo um ataque mágico para essa arma, isso aí teoricamente é um Demon Engine? Não, isso seria uma arma demoníaca. Vamos trabalhar aqui com classificação, porque antigamente era mais fácil. Antigamente a gente só tinha o Soul Grinder e os Calamity Engines e só. Basicamente eram umas máquinas aberrantes do caos que eram alimentadas pela energia de uma criatura do outro lado. Ou seja,
os invocadores, os ferreiros sombrios dos Dark Mecânicos, meio que criavam rituais para escravizar um demônio a alimentar e, no caso, manter uma máquina funcionando. Com isso, eles, como é que eu vou te explicar? Selavam uma criatura dentro de uma verdadeira prisão de metal, e a criatura dava energia e a força, e no caso o imaterial modifica a realidade e transformava essas máquinas impossíveis em máquinas de combate mortais. Existem vários tipos e com o tempo novas foram sendo adicionadas, e hoje nós chegamos a ter essa beleza aqui, que é o Senhor das Caveiras feita nas forjas infernais de Khorne. Essa coisa maravilhosa é uma máquina de destruição e devastação gigantesca, e mesmo sendo gigante por ser de Khorne, tem vindo de fábrica um machado gigante. Pra quê? Pra que essa coisa ter um machado? Ele simplesmente atropela o que ele quiser. Mas tem que ter um machado gigante, senão não seria 40 mil. E essas máquinas infernais chegam num nível absurdo de usar como munição a alma dos mortos, tipo, pra devastar e destruir qualquer coisa. É absurdo que essas coisas fazem. É completamente fora da nossa realidade. Mas tá. Eu entendi, então, esses veículos, esses equipamentos blindados, tipo como se fosse um tanque ou uma coisa maior, são as Demon Engines. Precisamente. Existem vários tipos, vários modelos muito legais, mas eu trouxe aqui alguns que eu queria chamar a atenção para te entender que eles não deveriam funcionar. Ué, como assim? Não tem como uma coisa dessa andar ou ficar de pé, ou se tiver tipo num terreno que é de areia, como é que isso aí vai andar? Ele deveria afundar. Não faz sentido lógico, a física não funciona, o cálculo não fecha. Mas aí que vem a beleza dos Dark Mecânicos, e eu vou precisar contar a história para te entender como funciona essas aberrações da natureza. Da natureza não, né? Do caos. Bem, muito tempo atrás, os mecânicos eram só os mecânicos. Não existia a cisma que tem hoje. Cisma, no caso, porque eles são uma religião, então separou em dois. E os mecânicos acreditavam que o imperador era o Omnissiah, a encarnação do espírito dos deuses das máquinas, que criou todas as máquinas e a tecnologia da humanidade. Ele guiaria eles a um futuro glorioso, onde o ser humano iria evoluir para se transformar em uma máquina, e essa seria a ascensão, e eles virariam um só com o Omnissiah. Uma coisa linda, uma coisa boa para se viver a vida, um dogma perfeito. Mas aí teve um cara que participou de um negocinho chamado heresia, e o nome dele era Horus. E o Horus, quando ele traiu o imperador, inicialmente na surdina, começou a conquistar aliados. E o jeito de ele conseguir conquistar o apoio dos mecânicos foi usando um vírus de computador. Não pode ser, sim, eles não tinham instalado Norton antivírus, ou ele só estava ali no modelo livre de coisa, não sei o que aconteceu. Independente, as forças caóticas usaram algo chamado Scrap Code. O Scrap Code não passa de um vírus forjado no imaterial, uma espécie de vírus de computador demoníaco, uma coisa que se multiplica sozinho e vai corrompendo e deformando e destruindo as máquinas e modificando a sua função original. E esse Scrap Code eles usaram para espalhar o vírus da corrupção caótica em mundos forja durante a época da heresia, sem que ninguém nem soubesse o que estava acontecendo. E aqueles mecânicos afetados por essa corrupção e que seguem o War Master, o Horus,
e que acreditam que o caos é o segredo da ascensão humana, esses viraram os Dark Mecânicos. Eles se chamam de os Mecânicos de verdade. Os Mecânicos de Marte hoje chamam eles de Dark Mecânicos. Marte praticamente caiu na mão dos traidores, teve uma guerra enorme no planeta para libertar o planeta dessas forças corruptas do caos, mas felizmente Marte conseguiu ser salvo e hoje é uma forja dos mecânicos fiéis ao Deus Imperador, do jeito que deveria ser. Todos saúdem o Omnissiah, e o Omnissiah é o Deus Imperador, é a mesma coisa. Para os mecânicos, tipo, é igual, apesar que eles chamam de Omnissiah, mas no fim é a mesma coisa. Bem, e agora, os Dark Mecânicos, então, estão lutando junto com as forças heréticas, mas o Horus, spoiler, perdeu, e as forças heréticas começaram a fugir, e os mecânicos não iam deixar essas forças traidoras ficar nos seus antigos mundo forja. Então começou um expurgo e uma limpeza da galáxia, e as forças traidoras tiveram que se retirar cada vez mais, e os Dark Mecânicos, muitos fugiram para o Olho do Terror, e lá eles construíram imensos planetas. Alguns, na verdade, foram dados a eles de presente pelos deuses do caos, para que eles continuassem produzindo as incríveis máquinas que eles estavam fazendo, porque essas máquinas eram ótimos corpos mortais para os seus súditos, os seus servos, os seus escravos. Então os demônios eram incorporados nessas máquinas e eles viravam um casco mortal que permitia que esses demônios atuassem na nossa realidade. Alguns mundo forja daquela época nunca foram reconquistados, outros tiveram que ser totalmente destruídos, e outros, através de Warp Shenanigans, ou seja, magia, foram transmitidos para o outro lado e produzem hoje criaturas demoníacas de metal, sangue e dor. Como assim? O que alimenta essas forjas, as Hellforges, como são chamadas, forjas infernais, não é o calor de um gerador de energia, não é uma usina de plasma, não. É a morte, é a dor, é o sacrifício humano e é a energia pura do caos. No caso, do outro lado do Olho do Terror, eles utilizam o caos para criar coisas impossíveis, máquinas tão pesadas que não deveriam andar, máquinas que se mexem mesmo que tipo a perna ou tipo as rodas, não tem o tamanho para mexer aquilo ali, nem a força necessária na parte hidráulica ou mecânica para arrastar o corpo daquela máquina, mas eles andam como uma aranha, correndo, pulando, tipo subindo as paredes. Como essas coisas conseguem fazer isso? Simples. O imaterial não é a nossa realidade. Do outro lado, as regras da física e do nosso mundo, do nosso universo, não se aplicam. Então, enquanto energia caótica flui, essas máquinas destroem e lutam pelos seus senhores profanos sem parar, não precisando reabastecer, não precisando recarregar, num frenesi de batalha infinito. Então, frenesi de batalha infinito, morte, sofrimento e dor, coisas aberrantes, é exatamente o que os deuses do caos gostam. Por isso, os Dark Mecânicos são permitidos a existir, e todos os deuses do caos, de um jeito ou de outro, empregam eles nos seus serviços. As legiões traidoras contratam os Dark Mecânicos para fornecer
armas de destruição em massa e essas máquinas maravilhosas de devastação, no caso, corrompendo às vezes uma máquina pura. Imagina só, um Leman Russ, a equipe dele foi totalmente morta em combate, uma coisa que acontece 8 de 9 vezes, e agora, sem que as forças caóticas roubaram ali esse tanque das forças imperiais, e foi mandado para os Dark Mecânicos. Lá, eles fizeram conjurações e criaram um Demon Engine. Eles invocaram um demônio dentro daquele tanque. Uma antiga máquina linda teve o seu espírito roubado e destruído e substituído por algo corrupto e caótico. Não pode ser. Eu sei, meu amigo mecânico, calma. Lembre-se. Toda vez que tu ficar nervoso, tu pensa 01010001. Eu tô brincando agora, não precisa traduzir isso aí, eu acabei de inventar, tá? Você não tem nenhum significado. O outro tinha, o do vídeo dos mecânicos tinha, mas nesse aqui não tem, eu só fiz aqui. Mas lembre-se, código binário, e fique calmo. E no caso, essas máquinas agora vão virar como eu vou te explicar, um corpo mortal, um vessel, um portador da criatura do imaterial, e aos poucos a criatura que foi invocada para dentro dela vai modificar aquele corpo para transformar aquele antigo Leman Russ em uma versão de metal, de fumaça, de óleo, de sangue da criatura como ela é, e ela vai se mudando e virando algo aberrante. Às vezes começa um crescimento de carne, músculo, uns dentes, garra, chifre. É umas coisas horríveis que acontecem nesses Demon Engines. E com isso é necessário sempre, caos, sacrifício, dor e morte. Quanto mais sacrifício, dor e morte, melhor. Assim, do outro lado, essas máquinas são praticamente infinitas na sua autonomia. Porém, as forças do caos não querem só ficar lutando do outro lado do olho do terror, se destruindo toda a vida para a felicidade dos deuses do caos. Não. Eles querem mandar e destruir tudo mesmo, e fazer o domínio dos seus deuses perversos se expandir pela galáxia. Então é necessário que essas máquinas corruptas lutem aqui do nosso lado, na realidade, no universo material. E como uma máquina que só funciona com energia caótica pode funcionar aqui? É aí que entra o ritual. Como assim? O caos precisa de um contínuo influxo de energia caótica para funcionar. E o que faz essa energia caótica? Morte, dor, sofrimento, desespero, tudo isso é energia caótica. Tá ficando bom, no 40 mil é cheio disso aí. Mas as forças do caos dão uma incentivadinha e uma acelerada na morte, na destruição e no sofrimento aonde eles passam, para poder criar conexões estáveis, mais ou menos estável, mas para manter energia caótica entrando no nosso universo, criando mundos que antes eram normais, transformando eles, no caso, em mundos demoníacos. E essas criaturas, cada vez mais, quanto mais influxo de energia chega no planeta, mais elas conseguem se manifestar. E essas máquinas demoníacas possuem captadores de energia caótica que permite que elas transformem essa radiação, essa energia do caos, em energia elétrica, energia mecânica. Eles conseguem se mexer, eles conseguem atirar, eles conseguem funcionar. Enquanto energia caótica está entrando no planeta, essas máquinas demoníacas vão funcionar. Então, se tu quer que a tua titã do caos mate bilhões de coisas, tu
tem que manter energia caótica fluindo, e um bom jeito de manter energia caótica fluindo é com sacrifício, morte e destruição. Então, em parte, elas meio que se pagam, porque elas estão destruindo, causando morte e tudo mais. Então, isso já alimenta o caos, mas tu tem, como dono de uma máquina do caos, que manter sacrifícios humanos, matar um monte de escravos capturados em batalha, tudo tem que fazer o possível, fazer altares, rituais, templos para os deuses do caos, para aumentar o máximo de influxo caótico naquele planeta e assim permitir que as tuas forças continuem em pé. E o que acontece se esse influxo de caos for cortado? Bem, por um tempinho a criatura ainda consegue se mexer, mas o demônio que mantém ela funcionando acaba sendo puxado de volta pro inferno de onde ele veio e a criatura perde energia, voltando a ser apenas um bloco de metal, e assim a máquina para de funcionar e cai em pedaços. É um jeito mais eficiente de destruir isso aí. Então beleza, a gente destruiu um Demon Engine. Vamos pegar agora as peças, derreter e transformar em alguma outra coisa? Vai ter um problema. Porque quando tu estiver perto de energia caótica, ela vai ressoar com aquilo lá, como se fosse uma memória do que já aconteceu. Não é fácil tu tirar a corrupção caótica de alguma coisa, mesmo metal. E muitas vezes eu não recomendo mesmo que tu use isso aí em outra máquina, senão a tua máquina vai começar a se corromper. Digamos, tu vai lutar contra forças caóticas ali perto do olho do terror, a tua máquina vai ser novamente possuída por aquela criatura e vai se destruir ou se jogar um monte de forças aliadas. Então não. A maioria dessas coisas tem que ser expurgada com fogo sagrado e não vai passar de pavimento. Se tu quiser fazer um chão, beleza, mas se tu quiser fazer uma outra máquina, não recomendo utilizar isso aí. Na real, derrete e joga num sol. Melhor coisa que pode acontecer, nunca mais vai se incomodar aquilo ali. É um bom jeito de se livrar dessas máquinas. As forças caóticas roubam as coisas imperiais, mas o contrário não funciona. Tu não consegue utilizar o equipamento caótico para praticamente nada. Então entendi, os Dark Mecânicos são da época da heresia do Horus, e eles foram corrompidos em massa por um tipo de vírus caótico de computador chamado Scrap Code. Eles fazem rituais profanos de morte e sacrifício em mundos Forja, que eles chamam de Hell Forges, e criam essas criaturas aberrantes do caos, que é uma mistura de máquina, demônio e carne, e essas coisas são os Demon Engines, e eles vendem para quem paga mais. Precisamente, é isso aí. O caos funciona assim. Então os Dark Mecânicos, eles não são alinhados a um ou outro deus do caos. Eles trabalham teoricamente para todos. Eles vendem os seus serviços para quem fornece a eles sacrifícios, escravos, recursos, etc. Proteção, às vezes, vai saber, porque caos alguém pode te matar. Então tem várias coisas que eles fazem para manter acordos e boas relações do outro lado. Muito bem, então dá para fazer umas coisas divertidas? Dá para ter umas máquinas legal do caos, só que para elas funcionar, tu tem que manter um influxo caótico. Recentemente na história do 40.000, a galáxia se abriu no meio e o caos está em todo lado, então tu vai ver uma grande quantidade dessas máquinas em várias batalhas e vários mundos, e onde elas estão tu pode garantir, vai ter destruição, morte e dor. E dá para derrotar uma delas com meios convencionais? Dá. Se tu tem um canhão de plasma e tu atira numa máquina e derrete ela inteira, acabou a máquina. Sem o corpo o demônio também não funciona, ele vai evaporar. Então dá para destruir essas coisas do mesmo jeito que tu destrói um tanque, digamos, sim. O problema é que essas criaturas demoníacas não param para abastecer, não descansam, não precisam de tripulação. Então, digamos, tem um Lemon Rush, tu atira e o tiro não destrói o tanque, mas penetra a armadura e mata a equipe que está dentro. Acabou o Lemon Rush, sem humanos para pilotar, não funciona.
como é que tu vai matar o demônio? Tu tem que destruir tudo, tem que praticamente transformar a máquina tipo em ferro velho, destruir todos os pedaços, para que ela simplesmente não possa voltar à batalha, porque às vezes tipo tu destrói metade de uma máquina demoníaca, mas enquanto ela tem um braço ela vai continuar atirando sem parar, se ela tem um canhão ela vai continuar atirando, tem que destruir ela quase que por completo para eliminar essa monstruosidade, já que ela não se alimenta de combustível e não precisa de ninguém para operar. É muito mais difícil tu devastar essas coisas, tem que derreter, praticamente derreter. Ou é muito tiro de canhão, ou é realmente uma arma de plasma para te garantir que essas coisas caiam. E normalmente, por uma coisa boa pelo menos, elas costumam lutar sozinhas. Ué? Por quê? Por quê? Porque os demônios não se dão bem um com o outro, e eles se odeiam, e um tá roubando a alegria do outro quando ele mata alguém, tipo, que o outro ia matar. Então é tipo tu jogar CS e o cara diz, roubou meu frag, e o cara começa a te dar TK. Mesma coisa que os demônios não jogam bem um com o outro, então ainda bem, eles não costumam ficar em grande número um do lado do outro, porque geralmente um ataca o outro. E uma coisa, não é simplesmente chegar, fazer uma invocação e botar um espírito demoníaco numa máquina. O espírito demoníaco não tem lealdade a quem invocou ele, entendeu? Ele só quer alimentar a si mesmo. Os demônios não pensam que nem um ser humano, que nem qualquer coisa. Eles só querem destruir, devastar, matar. Então se tu simplesmente for ali um novo adepto do caos ali, quer invocar uma máquina demoníaca, e tu invoca uma criatura do outro lado numa máquina, ela provavelmente vai te matar. Tu tem que fazer uma coisa bem regrada, bem ritualística e bem específica para criar runas de proteção, runas de obediência e de escravidão para a criatura que está dentro te obedecer e ser tipo um escravo à tua vontade, porque senão ela vai te matar. Alguns conseguem convencer demônios maiores através de acordos, tipo, nós vamos fazer tantos sacrifícios por dia para saciar a sua fome, umas coisas assim, mas é bem difícil. Outros conseguem o nome verdadeiro da criatura, isso dá aos magos do caos um poder imenso sobre ela, então eles conseguem escravizar a criatura de um jeito mais eficaz. Então tem vários jeitos que eles conseguem fazer isso, mas não é uma coisa segura, não é uma coisa fácil. Os Dark Mecânicos experientes, tipo, são raros assim, e uma pessoa que tentar invocar um desse aí sem experiência vai virar mais uma das vítimas. Portanto, os Dark Mecânicos mantêm tipo um monopólio de como criar, controlar e usar essas coisas, senão eles também iam morrer, né? Eles não vão soltar os seus segredos para qualquer um, porque senão eles perdem a sua utilidade. E afinal, eu falei lá no começo do vídeo que existe uma forja especial do outro lado, chamada a Forja das Almas. Sim, eu falei, então agora tá na hora de finalmente a gente falar de Vastor e a Forja das Almas. Que é isso? Diz que do outro lado existe um gigantesco deserto. Não tem nada lá, nada. E no meio desse deserto levanta uma fumaça escura e asfixiante que cheira a óleo queimado, a morte e a destruição. E conforme tu vai chegando mais próximo, se tu conseguir atravessar aquela névoa, tu vai ver uma imensa forja, uma forja infernal, com assim, lava correndo pelas ruas, com vários andares de tipo caveiras soltando lava. É umas coisas horríveis lá do outro lado. E nesse lugar incandescente, é um calorão ali perto. Quando tu consegue entrar, você vai ser atendido pelo mestre da Forja das Almas, o Vastor, o Arquithane, que
que é Vastor? Vastor é um demônio maior. Alguns consideram ele do caos indivisível. Ele não obedece nenhum dos senhores da ruína. Ele não obedece Nurgle, nem Slaanesh, nem Tzeentch, nem Khorne. Ele é algo à parte. Da onde ele vem, o que ele é? Alguns dizem que ele é um quinto deus do caos, um deus do caos, da inovação, da descoberta e da busca por conhecimento. Do mesmo jeito que o Nurgle é o deus da vida e Slaanesh é do prazer, é que tipo, isso é só uma fachada porque eles realmente são? Exato, bem observado. Na verdade, ele é o deus da descoberta, ignorando a ética. Como assim? É da obsessão por conhecimento, por desenvolver algo, não porque tu deve fazer, mas sim porque tu pode fazer. Sabe Jurassic Park, aquele, nós ficamos tanto tempo pensando se a gente podia, mas a gente nunca pensou se a gente deveria. Exato, mesma coisa. Como assim? Ele é a descoberta, não para melhorar algo, não porque tu tem um problema e tu quer fazer algo melhor, mas simplesmente porque tu pode e tu quer expandir e ver aonde isso dá. Tá, peraí, então é tipo uma obsessão por algo até virar algo caótico? Sim, precisamente. O caos nunca é algo bom. O caos é sempre uma distorção perversa, às vezes de um sentimento, de uma vontade ou de alguma coisa, que transforma ela no seu limite, no seu máximo. Então é tipo descobrir energia nuclear, mas tu querer fazer dela uma bomba. Por quê? Porque tu quer ver a devastação que ela pode causar. Nós descobrimos que essa bomba pode acabar com a vida humana. Beleza, eu quero que tu faça bombas suficientes para destruir a Terra 7 vezes. Tem que ser alguém muito idiota para fazer algo assim. Pois é. Parabéns, o ser humano fez. Então nós temos armas nucleares suficientes para destruir o planeta mais de uma vez. Por quê? Por quê? Porque a gente pode, por poder, por ganância, por cobiça, por medo. Não importa a tua justificativa. O que importa é o que tu criou. Tu criou algo de destruição, de devastação, de morte. E isso é Vastor, é isso que ele quer, é isso que alimenta ele, é isso que deixa ele mais forte, é essa obsessão, é essa compulsão por criar coisas idiotas, desnecessárias e violentas que criou Vastor. Então, alguns acham que foi quando os Necrons sacrificaram a sua alma, a sua essência, para virarem uma aberração de metal imortal. Alguns acham que foi na Guerra do Céu, durante o conflito entre os antigos e os Necrons, aquela corrida armada que transformou, os antigos queriam preservar toda a vida, acabaram usando a vida como uma arma biológica. Qualquer coisa, não importa, mas Vastor existe, e ele existe, se alimenta dessa compulsão da destruição e da devastação. Alguns acham que ele veio na época sombria da tecnologia, quando eles criaram máquinas gigantes que produziam outras máquinas que devastavam e se alimentavam da dor e do sofrimento, e o ser humano começou a criar coisas sem pensar na ética, e isso criou essa criatura do outro lado. Nós não sabemos e ele também não vai te falar, mas tudo isso é possível. O que importa é que hoje ele existe e ele vive no imaterial, no meio do grande jogo. O que é o grande jogo? Os 4 deuses maiores do caos estão em contínuo conflito um com o outro, e eles raramente deixam alguma coisa que está crescendo do outro lado crescer
demais. Quando algum demônio fica muito poderoso, eles cortam as asinhas e destroem. Então, como Vastor está vivo até hoje, simples, atacar ele iria enfraquecer muito qualquer um dos deuses do caos que tentar. Por quê? A Forja das Almas é defendida por uma legião de máquinas demoníacas e ele vende as máquinas demoníacas para o serviço dos outros deuses do caos, com 3 condições apenas. Aliás, entre os demônios do caos, ele é o mais honesto. Não sei se isso vale muita coisa, mas ele é o mais tranquilo de fazer uma negociação. E ele só pede 3 coisas, coisa mínima. Uma delas é que todas as almas que as coisas que ele te vendeu ali que estão servindo para ti matarem vão direto para a Forja das Almas. Então, toda vez que uma criatura, um Demon Engine, mata alguma coisa, a alma é de Vastor e ele usa para criar mais criaturas caóticas e mais dessas máquinas aberrantes. Tudo bem, justo, foi a arma dele que matou a alma dele, beleza. 2. Qualquer máquina ou ferramenta, qualquer coisa assim de metal que for destruída por uma das máquinas dele, vão ser enviadas de volta para a Forja das Almas. Tá, beleza, então se ele destrói ali tipo um tanque ou um avião, alguma coisa, ela vai ser mandada de volta para ele usar o metal disso aí para transformar outras coisas. Tá, tudo bem, ele quer fazer mais Demon Engine, entendi. Justo, eu não vou fazer nada com tipo um pedaço de ferro velho mesmo, pode ficar. E a terceira e a mais importante, cada um desses não é só um termo de um contrato assim, é um juramento do caos que tu não pode quebrar. Esse último é que todas as criaturas que ele transforma em uma Demon Engine, caso ele for atacado pelos deuses do caos, devem abandonar qualquer serviço ou qualquer lealdade e lutar única e exclusivamente para defender a Forja das Almas. Então, digamos, os senhores ali das caveiras do Khorne, se acontecer isso, pelo pacto do metal aqui, eles devem trair Khorne e lutar por ele. Todas as máquinas demoníacas que estão a serviço de um dos deuses do caos vão se virar contra ele. E isso não é muito legal e nenhum dos deuses do caos quer se matar. Então eles meio que deixam ele ser. Até porque, por 10.000 anos, ele não incomodou. Ele ficou na dele, ele fazia as máquinas dele, ele sugava uma alma que ia ler. Mas nada demais. Ele tava de boa, sendo mestre da Forja das Almas. Então, beleza, Vastor, seria uma quinta entidade maior do caos, um demônio maior, aspirante a um deus do caos, mas não chega lá, faltou um pouquinho. Mas ele quer, e porque quer, ascender a uma entidade divina. E recentemente, no 40.000, a galáxia foi aberta pelo caos, não é mesmo? Sim, e o Vastor tá dormindo, ele tá fazendo nada durante esse tempo. Não. Nesse momento ele falou: é a minha vez, é o meu momento, eu vou pra lá. Ele tomou forma, graças a rituais de invocação pelos Dark Mecânicos, ele virou uma criatura de ferro e carne, umas coisas berrantes, tipo, eles matam um monte de gente, jogam um monte de ferrugem ali, e eles fazem um ritual e ele vai se formando nele. E agora, ele veio pro nosso lado, e o que ele veio fazer aqui? Existe uma profecia de que há uma chave e uma porta e que ele deve abri-la, e se ele abrir, ele virará o próximo deus do caos. Então ele quer ser um deus do caos, só que essa chave não é uma forma assim, de uma chave de porta, entendeu? É tipo um negócio, e os fragmentos disso aí estão espalhados do nosso lado. Na verdade, ele acredita que isso é uma arma
uma arma dos antigos que eles provavelmente consideraram poderosa demais e decidiram espalhar ela pela galáxia, que eles não conseguiram destruir ela completamente. Talvez fosse uma arma que eles tentaram fazer contra os Necrons e eles decidiram que não valia a pena e que era antiético. Tu deixou de inventar algo para destruição porque é antiético. Não. Aí tu enfraqueceu o Vastor, aí não é legal. Aí tu fez a coisa certa? Sim, mas ele vai ficar puto contigo. Então ele agora quer terminar essa obra-prima de devastação. Para isso, ele veio para nossa realidade e ele atacou Caliban. Caliban? Sim. Peraí, eu já ouvi esse nome antes, você aqui do canal. Você deve conhecer Caliban como The Rock. The Rock, porque o mundo dos Dark Angels, a primeira legião, do Lionel Johnson e Johnson, aqueles cabelões lindos de shampoo feminino. Quando ele passa, o cabelo deles voaça no vento. O Lionel da Johnson Johnson recentemente retornou, não é mesmo? Sim. E o Vastor mandou um grandíssimo dedo do meio para soldados dele, como invadindo The Rock e roubando um dos pedaços dessa antiga arma e criando uma paródia. Não é uma paródia, é um espelho de Caliban. Caliban sempre foi meio caótico. E ele criou o planeta de novo, só que numa forma aberrante. É tipo uma estrela da morte, assim, pra falar de uma coisa assim que o pessoal talvez conheça, de uma série menos famosa e bem menos legal. Mas é como se fosse uma lua, assim, um planeta de novo, só que todo distorcido. Caliban era um planeta de floresta. As florestas ali tipo são misturadas com metal, com ferro, e é tudo meio que uma algamata de uma coisa esquisita. E aquele Wormwood, como ele chamou, virou a sua nave. E no planeta de Caliban, ele vai de um lado para outro, destruindo tudo. No caso, não é mais o planeta, né? O Wormwood, tipo uma aberração do outro lado que ele criou, semelhante à antiga Caliban. E graças ao que ele conseguiu ali no The Rock, ele agora consegue transportar essa imensa nave que ele criou para si mesmo pelo Webway. O que? Ele atravessa entre as duas realidades de uma forma absurdamente rápida, praticamente instantânea, levando um planeta de metal aonde ele vai, causando morte e destruição. Legal, massa, gostei desse cara, tô gostando desse cara até agora. Ele tomou forma, ele tá vindo por aí buscar tipo uma arma de destruição dos antigos e tá devastando todo mundo. E ele atacou os Dark Angels, que são os grandíssimos babaca. E ele, pra mandar um dedo no meio ainda maior, a nave dele é o planeta de Caliban distorcido por ele, tipo de metal e umas coisas absurdas. Então, legal, gostei, tô gostando dele até agora. O que mais ele fez? Recentemente, no último codex dos Marines do Caos, ele tem uma história muito divertida, e o legal dessa história é que ele vem pra matar Tal. Ah, que delícia. Calma um minuto, tô até feliz agora. Cara, se é pra cultuar um deus do caos, cultue Vashor. Então, como assim, como ele veio pra matar os Tal? Me explica isso aí. Ele descobriu que os Tal fizeram um templo, e nesse templo eles tinham um artefato que eles consideravam sagrado, e esse artefato, segundo as suas leituras, era um pedaço do fragmento dessa máquina que ele quer fazer. Então ele puxou os seus seguidores, porque assim, ele fez uma aliança com o Abaddon. Com o Abaddon, a falha, o cara que não consegue fazer nada.
A 13ª vez vai dar certo a Cruzada Negra, não se preocupa, ele garante que as outras 12 que falharam não era nada, era tudo parte do plano, mas agora com a 13ª Cruzada Negra rasgando a galáxia, ele fez uma aliança, o Vastor e o Abaddon invocou ele nesse planeta. O Abaddon não confia 100% do Vastor e o Vastor não confia 100% do Abaddon, mas eles estão numa aliança de parceria aqui temporária. Falando em relações do caos, tem um demônio chamado Be'lakor, que você deve conhecer do fantasy, que odeia com todas as forças o Vastor, porque o Be'lakor também quer ser o quinto deus do caos, então eles têm um conflito de interesse direto, e o Be'lakor impediu ele, lutou contra ele, ali em Kalimdor. O caos não é exatamente a coisa mais unida, né? É caos, eles se odeiam mais que qualquer coisa. Então, por essa questão de competição, ele teve que não matar todos os Dark Angel. Tadinho. Ele tá querendo, cara, ele tá tentando, assim, matando Dark Angel, matando tal. Tá indo bem, cara. Tá indo bem, continue assim. E agora no Webway, daqui a pouco ele vai matar o Zeldar também. Vai, cara, vai, Vastor. Em geral, ele agora, nesse planeta dos Tal, eles construíram o templo e ali tinha um fragmento da arma que ele queria. E ele foi invocado no planeta por magos ali dos Dark Mecânicos e no caso da Dark Legion, os seguidores do Abaddon, porque eles estão tentando pegar esse pedaço que está no templo, mas os Tal fizeram uma defesa fenomenal ao redor desse templo. Tipo, ali é o local principal da civilização deles nesse planeta, e eles não estão conseguindo invadir. Quando o Vastor chega ali, ele vê as cidades do Tal, tipo, todas pegando fogo, um monte de Tal morto, tipo, uma situação boa. Mas aí o pessoal fala pra ele que não, apesar de, tipo, aqui ele está conseguindo, ao redor do templo, que é o objetivo máximo deles, eles não estão conseguindo nenhum avanço. E, acredite ou não, a própria Dark Legion, os antigos filhos de Horus, que agora lutam pelo Abaddon, estão tendo baixas pesadas e não conseguem avançar devido a soldados de fogo que fizeram um perímetro, mas principalmente que eles estão tendo suporte por armaduras, as armaduras de batalha dos Tal, que estão realmente causando dano até nos Space Marines traidores. E aí então o Vastor fala: deixa comigo. Ele estala o dedo e aquela gigantesca fortaleza, é um planeta de metal, aparece em órbita ao redor desse planeta dos Tal. O chão treme, as coisas começam a subir, porque o choque da gravidade daquilo ali, tipo, do lado, faz, tipo, maremotos, começa a dar terremoto, rachas, tipo, o planeta começa a rachar, entendeu? Porque é uma gravidade absurda, aquele wormwood que ele puxa. E aí, tipo, ele falou: não se preocupe, aquilo ali vai resolver. Enquanto isso, ele vai caminhando até o templo. E aí os Tal estão, tipo, fazendo trincheira após trincheira, atirando de longa distância. E os tiros, tipo, mal e porcamente encostam nele. Às vezes voltam pro Tal. Às vezes o tiro é absorvido e regenera uma parte que causou um pequeno dano. E ele tá ali caminhando no meio dos tiros como se fosse nada. E aí os Tal, tipo, começam a tentar lutar mais perto dele, tipo, a focar o tiro. Aí ele simplesmente faz as armas deles parar de funcionar. E, tipo, começa a vir umas máquinas demoníacas que tava ali perto. E ela tava destruída. Ele faz ela voltar. E ela começa, tipo, numa velocidade, vai comendo os Tal, pegando os Tal, tipo, cortando no meio, puxando, engolindo e arrebentando eles. É uma coisa linda, chovendo sangue de Tal por tudo quanto é lado. E aí ele continua andando enquanto aquela máquina demoníaca que ele deu um poder ali absurdo, tipo, vai destruindo os Tal ao redor dele. De repente, a máquina demoníaca é atingida por vários tiros de energia mais forte e uma armadura de batalha dos Tal aparece na frente dele. E o piloto diz: você não vai passar. E ele bota a armadura e mira e começa a carregar energia e aperta para atirar. E o Vastor só olha pra ele e dá um sorrisinho. E aí ele aperta pra tirar, e o tiro não sai. Aí ele aperta pra armadura se mexer. A armadura não mexe. Aí ele fala pra voz da armadura: eu preciso que você responda e atire nele agora.
E a inteligência artificial da armadura diz: eu lamento, eu não posso fazer isso, senhor. Ele diz: então saia daqui agora. E a inteligência artificial da armadura diz: eu lamento, eu não posso fazer isso, senhor. E a armadura começa a se contorcer e o metal começa a esmagar o piloto e as armas da armadura apontam para o cockpit, carregam e disparam. Que foda, cara, que bicho foda, tá ligado? Tipo, absurdo. E ele simplesmente fez a tecnologia do inimigo se virar contra ele. Isso é um deus do cara. Isso é um deus do cara. Merece. 10 de 10, parabéns. E o Vastor, então, continua até o Templo dos Tal, pega o artefato e desaparece. Vai lá, cara. Ele tá agindo no segmento pacífico, ele vai de um mundo para outro à procura desse artefato mágico que ele acredita que vai fazer ele ascender a um deus do caos. Existem forças dentro do caos que são contra ele. No momento, ele tá a favor do Abaddon e, tipo, tem essa aliança ali de necessidade. As forças imperiais estão tentando parar ele de todo jeito possível. A Inquisição já descobriu e tá tentando fazer o máximo possível para acabar com ele. E acredita-se que até mesmo os Eldar entraram em contato com a Inquisição para fazer algo para eliminar o Vastor. Tamanha o seu poder e a sua devastação. Cara, caos, apenas caos é legal, né? Não dá. Vocês tem que ter um vilão, tem que ser um vilão foda. E o Vastor é o vilão foda para qualquer facção que depende de tecnologia, que no 40.000, meu amigo, é praticamente todo mundo. Mas é isso. Espero que eu tenha elucidado um pouco mais sobre o universo do 40.000. Espero que tenha aprendido um pouco mais sobre as entidades do caos. E se você aprendeu um pouco mais sobre as entidades do caos, espero que a Inquisição não descubra onde você mora. Mas é isso. E o Imperador que nos proteja, porque nós vamos precisar. Tudo de bom.